Shalom, shalom, queridos. Olha eu de novo, né? Quem está acompanhando o propósito de inverno e me acompanhando, hoje já é a terceira vez, né? Mas vamos a uma palavra, eu acredito que hoje é uma palavra mais curtinha, mas acerca de Purim ainda, acerca de Esther. Porque o propósito é realmente nós olharmos para a Bíblia e olharmos e enxergarmos na palavra chaves que vão nos fazer fluir, né? Liberações que vão nos fazer funcionar no reino. E tudo aqui no livro de Esther é acerca de Purim, né? Então, hoje nós vamos ler Esther capítulo 2, se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Esther capítulo 2, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 15. Diz assim: E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam dias da purificação, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei. Dava-se-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo a casa das mulheres, a casa das mulheres, à casa do rei. À tarde, entrava pela manhã, tornava a segunda casa das mulheres, sob os cuidados sagaz. Camareiro do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abial, tio de Mardoqueu, que a tornara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Queridos, vamos esmiuçar esse texto aqui um pouquinho. Aqui está mostrando quando Esther foi chamada, né? No primeiro dia a gente falou sobre Vashti. Ontem nós falamos sobre ser uma pessoa posicionada, né? Quando Esther decidiu ser o instrumento de Deus para salvar o povo, disposta até mesmo morrer por aquilo que acreditava, né? Pelos princípios da palavra. E hoje nós vamos falar como que Esther chegou nesse ponto, né? Vamos voltar lá em Vashti, né? Vashti errou, quebrou a lei, quebrou os princípios, foi arrancada, não houve divórcio, ela simplesmente não foi mais chamada à presença do rei, porque o rei, ele tinha a sua mulher e as suas concubinas. E ele escolhia com qual mulher ele ia ficar. Então, a esposa era chamada mais vezes porque era a preferida, mas também tinha momentos que a esposa não era chamada e eram só chamadas concubinas. Então, dentro do seu arsenal de mulheres ali, tinha mulheres que só haviam sido chamadas uma vez, mas elas usufruíam de tudo que tinha ali na casa real das mulheres. E Vashti perdeu o direito de ser a esposa. Ela perdeu o direito de entrar na presença do rei. Ela perdeu. Ela não foi mais chamada, ela foi destituída disso. E Esther foi colocada neste lugar. Mas quando houve a escolha, né, que todas as jovens foram chamadas para ver quem seria escolhida, então todas aquelas jovens que foram chamadas e que passaram pelos guardas, pelos camareiros do rei, porque eles já sabiam o que o rei queria, né? O que o rei projetava numa esposa. Então eles olhavam para as jovens e falavam: você tem um perfil, você pode ser, né? Esses homens faziam as entrevistas com as mulheres. Essas mulheres eram levadas para a casa das mulheres e elas entravam num processo. E aqui, queridos, é uma chave para as nossas vidas. Existe um processo. No processo, dentro desse processo de Esther, foi 1 ano. Foram os 4 ciclos anuais, né? Primavera, verão, outono e inverno. 1 ano, ela ficou dentro daquele lugar, passando por tratamento, por embelezamento. Porque por mais que houvesse sobre ela algo que chamou a atenção, ela precisava ser preparada para ser apresentada ao rei, e ela precisava ser preparada para cumprir um propósito. Queridos, e falando aqui agora com vocês, me lembra Jesus, né? Olha, vocês andaram comigo, tá tudo legal, morri e ressuscitei, tô aqui alinhando vocês, mas agora eu vou subir e vocês vão para Jerusalém. Não façam nada, aguardem o processo.
Quando vocês forem revestidos do poder, daí vocês estão prontos para executar e para ser aquilo que eu chamei. E isso é uma questão importante, queridos, porque hoje as igrejas, e eu não estou criticando, eu estou dizendo que as trevas lançam algo e as igrejas vão catando isso como sendo algo bom sem passar pela palavra. As igrejas, poucos estão colocando as pessoas no cuidado, na limpeza, na santificação, quer dizer, na libertação, na cura, no discipulado, no ensinamento da palavra. O que eles têm feito? Eles colocam, a pessoa se converteu, ela veio para aquele tempo, ela veio para casa e ela já é colocada no serviço. Quando a Bíblia diz, olha, não coloca os neófilos na fé, não coloca eles em lugares de liderança, eles não estão prontos, eles precisam ser preparados. E nós precisamos voltar a isso, queridos, a nos preparar e a prepararmos pessoas para cumprirem o seu propósito. Por que hoje nós vemos tantas pessoas que quando ocupam um lugar de liderança descambam, se perdem, envergonham? O escândalo sempre vai vir, sempre vai ter alguém que vai cair. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que hoje a gente admira quando tem um cristão de pé, que aguentou a guerra. E não deveria ser assim. O nosso escandalizar deveria ser com a queda. Mas hoje a queda é muito comum. Por quê? Porque nós não colocamos a pessoa dentro do processo de embelezamento, de limpeza, de santificação, de mudar o cheiro. Nós não colocamos. E nós achamos que estamos fazendo um favor, quando na verdade nós estamos fazendo um desfavor ao reino. As pessoas não estão prontas. Queridos, quando a pessoa vem para a igreja e ela está lá no banco, né? Hoje não é mais banco, é cadeira, mas vamos colocar a expressão banco. Quando ela está lá no banco, ela recebe as guerras de banco. Mas quando ela é tirada daquele lugar e ela é colocada no altar, ela recebe as guerras do altar. E daí essa pessoa não tem estrutura, porque ela não foi preparada dentro desse tempo. No caso de Esther foi 1 ano. 1 ano, queridos. 1 ano. No caso dos discípulos, foram 3 anos. Eu falo assim, Jesus pegou 12 homens, andou com eles 3 anos, ficou fora 3 dias, quando voltou estava todo mundo desviado. Cada um tinha voltado para suas coisas. Jesus vem e realinha e falou, mais um tempo, vai para Jerusalém. Nós não podemos pular os processos. São os processos que tiram a sujeira, são os processos que mudam a nossa mentalidade, são os processos que quebram as fortalezas, são os processos que preparam a nossa alma e estruturam a nossa alma para a gente chegar ao ponto de falar com Esther, tá, agora eu estou pronto para morrer. Você consegue entender isso? Então, queridos, se você está aqui, né, e você é um neófilo na fé, o que é um neófilo? É um novo na fé. Não pule o processo, ame o processo. Gaste tempo aprendendo, ouvindo a palavra, sendo ensinado. Se você é um cristão que não está aguentando a guerra, olhe lá se você não pulou um processo, queridos, porque eu falei isso hoje de manhã no propósito de inverno. O Senhor nunca vai nos pedir algo que nós não tenhamos condições de executar. Se nós não estamos tendo condições de executar, é porque a gente pulou o processo. É porque a gente pegou coisas que não era para a gente pegar ainda, não estava no tempo. Então, volte para o processo. Queridos, as pessoas criticam o deserto é tremendo. No deserto tudo acontece. O Senhor manda a nuvem para cobrir do calor, o Senhor manda o fogo para cuidar do frio e para iluminar, para afugentar os inimigos. O Senhor manda carne, o Senhor manda água, o Senhor manda pão. O sapato cresce no pé, a roupa cresce no pé. É tremendo. Mas a terra prometida é para quem foi forjado no deserto, porque a terra prometida tem que conquistar. Lá não é o Senhor mais não, sou eu que expulso o gigante, sou eu que conquisto a terra, sou eu que vou arar a terra. Lá é comigo, o Senhor só vai me abençoar. Mas para eu chegar ao ponto da conquista, eu tenho que passar pelo deserto, o tempo do cuidado. Então, esse processo era o tempo do cuidado. Aqui Esther não era a rainha. Aqui ela era a jovem sendo preparada para. Então, Purim mostra acerca de pessoas que são preparadas para algo e conseguem viver essa preparação e conseguem ter suporte
e consegue ter força para estabelecer o que tem que ser estabelecido. Não é uma celebração de oba-oba. Esther passou no processo. E daí, queridos, é tão tremendo, porque olha só o que fala, né, no versículo 13. A moça, quando saía da casa, ali, né, da casa das mulheres, onde elas eram preparadas, elas eram levadas para a casa do rei. Porque o rei daí ia ficar com ela ali, ia ver se gostou, para ver se chamava de novo, para no meio delas escolher a esposa. E elas tinham direito a pegar o que elas quisessem de coroa, de joias, de roupas, porque era a porção delas. Caso elas não fossem escolhidas pelo rei, elas tinham aquela herança. E daí elas eram levadas para outra casa e ali elas iam passar a habitar, né, com os seus bens, com aquilo que ela conquistou. E Esther, queridos, ela foi preparada de tal forma, porque a preparação dela mais potente foi nesse 1 ano, mas ela já havia sendo preparada pelo tio, né, que se colocou como pai, como diz a palavra aqui, pelo primo, né, que se colocou como pai. Ela já havia sido preparada e quando chegou no momento, ela falou assim, não vou levar nada, vou só eu mesmo. Ela depositou uma confiança, porque ela sabia que o processo tinha sido bem feito. E daí ela caiu na graça. Por que ela caiu na graça do povo? Porque Deus era com ela, sim, Deus era com ela. Mas porque ela confiou, ela também era com Deus. Ela confiou, eu não vou usar artimanhas, eu não vou usar nada externo. Se o Senhor é comigo, Ele vai me fazer conquistar esse lugar. E ela conquistou. Ela foi a esposa escolhida. Então hoje, nesse terceiro dia, e talvez agora eu só volte na segunda, não sei se eu volto amanhã ou depois, mas hoje, nesse terceiro dia, eu quero dizer, ame o processo. Ame o sentar, ame o aprender, ame ter alguém te corrigindo, ame ter alguém falando, ei, o caminho não é aqui, olha, não é isso que a palavra diz. Saia do orgulho, saia da soberba, saia do vitimismo, saia da ofensa, ame o processo. Porque no processo é onde você vai aprender a colocar a mão no arado e não olhar mais para trás. No processo é onde você vai estar disposto a sofrer as aflições da história, mas sabendo que tem grandes vitórias e que o Senhor te escolheu. No processo é onde o seu caráter vai ser forjado. Ame o processo. Ame ser limpo. Ame ser adornado. Ame ser perfumado. Não pense que quem está com você está se colocando como arrogante, como altivo, te ensinando porque eu sei mais. Não, ame o processo. Ame esse tempo do deserto, onde os milagres estão acontecendo e está tudo fluindo e você pensa, eu queria fazer, eu queria ir. Calma. Porque quando você entrar na terra, esse processo não vai existir mais. E você vai ter que amadurecer e fazer. Ame ser cuidado. Obedeça aquilo que você está sendo ensinado. Não tente usufruir de coisas para que o rei te aceita, no caso, para que líderes te vejam. Deixa o Senhor te preparar. No tempo certo vai acontecer. Ontem eu estava compartilhando com uma irmã, o pessoal da mentoria sabe disso, eu estava gravando e daí chegou uma irmã, eu tive que parar a gravação. E eu estava compartilhando porque teve uma situação que aconteceu comigo e ela estava presente. E eu estava, fazia mais de 3 anos que a gente não se via e eu estava compartilhando com ela o resultado daquela ação. Há uns anos atrás, um pastor veio na cidade e eu não vou contar toda a história porque é longa, mas assim, ele deixou todos os indícios que iria me ungir a profeta. E eu fui orar e falei, Deus, eu não aceito, se ele vir aqui na minha casa eu corro, eu fecho a casa, eu não deixo ele entrar. E eu compartilhei isso com a Péder. E o AP até perguntou na época para mim, por que você não deixou? Eu falei, porque eu tenho pai. O Senhor é o meu pai. E se essa unção realmente está sobre mim, na hora certa Deus vai falar com você. E você vai me ungir. Eu não vou pular esse processo. Eu tenho pai, eu tenho identidade. Eu não preciso usurpar e nem preciso... mas o mundo espiritual está denunciando. Tá, querido, está denunciando. Glória a Deus, mas eu tenho um pai.
E o tio que chega na casa, o amigo que chega na casa, o vizinho que chega na casa não sabe quem eu sou. Ontem, eu fui no mercado com a minha filha e tinha uma criança chorando, gritando no caixa, sabe? Mas assim, um choro de dor, não era de birra. E ele falava assim, eu quero salgadinho. E aquilo doeu meu coração, né? Porque eu tô num momento vivendo o coração de vó. Aquilo doeu meu coração e eu falei pra minha filha assim, será que a mãe tá sem dinheiro? Vontade de ir lá e comprar um salgadinho, né? E dar pra criança. Eu falei, mas não vou me meter nisso não, porque às vezes a mãe tá corrigindo. E a gente vai se meter. E é exatamente assim na vida espiritual. Às vezes nós somos, mas o pai tá olhando e tá falando, não, o pai líder, né? Ainda não é tempo, não tá pronto ainda. Mas daí vem um de fora, e esse de fora capta aquilo que é real. E ele vem cá, eu vou te dar. E passa por cima da autoridade do pai. Queridos, ame o processo. O que aconteceu? Chegou o tempo e eu fui ungida profeta. Porque realmente isso estava denunciado no mundo espiritual. Mas eu não precisei atropelar o processo. Eu não precisei perder a legitimidade. Eu não precisei passar por cima de ninguém. Eu não precisei de nada. Ame o processo. Porque se o mundo espiritual está dizendo algo ao seu respeito, vai acontecer no tempo certo. E se não acontecer, você vai continuar fluindo em Deus. Ame o processo. Ame ser limpa, perfumada. Não queira acelerar. Não queira fazer aquilo que você não está pronto para fazer ainda. Faça o que está nas suas mãos hoje. Sirva ao Senhor. Tenha alegria. Se o que está na tua mão hoje é cuidar de uma pessoa, cuide de uma pessoa. Se o que está na tua mão hoje é limpar a igreja, limpe a igreja. Se o que está na tua mão hoje é ficar na porta da igreja recebendo as pessoas, fique lá. Mas eu não fui chamada para isso. Sim, tem pessoas que são chamadas para isso, tem outras que não são. Mas se é o que está acontecendo hoje, faça. Fique no processo. Talvez não chegou o tempo ainda de você ser a rainha, o rei. Só fique no processo. Mas já passou muito tempo. Você foi aprovado nesse tempo? Fui. Então, por que ainda não aconteceu? Porque os meus líderes não vê, queridos. Isso não é real. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor inclina e vira o rei para onde Ele quer. É Ele que faz. É Ele quem faz. Então ame este lugar e esteja disposto, apto, desejoso em crescer, em amadurecer, para ir para outro lugar. Para sair da casa da mulher, das mulheres, aonde era o tratamento, para entrar na casa do rei e depois ser colocada na sua casa. Ame o processo. E daí sim, você vai ter autoridade para celebrar Purim. Porque o Senhor te deu vitória sobre os seus inimigos. O seu inimigo não te matou. E ele não te matou porque o guarda de Israel estava sobre você. Porque você estava neste lugar do processo, guardado por ele. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Voltamos aí com mais vídeo, não sei que dia, nem que hora. Mas que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa. E que o processo do Senhor venha te adornar, te preparar, te perfumar, para que o bom perfume de Cristo seja exalado aonde você passar. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.